E aí galera, estamos aqui de novo, mais uma aula, vamos estudar. É o seguinte, estou aqui na tela do meu PFSense. Dessa vez a aula vai ser sobre gateways, certo? A gente já veio aqui, ó, só para relembrar, tá? A gente veio aqui em Advanced, em miscelânea, que a gente marcou essas duas opções. O mais importante aqui, Enable Default Gate Switching, que é para trocar o gateway default quando ele estiver offline. Aqui os dois estão online, mas como que eu faço para mim saber que ele está offline? Essa que é a grande questão. A gente vai abordar isso aqui agora e vai fazer os grupos de gateway para load balance e failover. Vou também falar um pouco mais sobre o conceito disso, tá? Então vamos lá. A tela principal de você acessar aqui as configurações do seu gateway é System, Routing, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer é como saber, quer ver, ó, vamos voltar aqui no começo, eu vou trocar aqui, ó, nessa dashboard eu vou colocar para ele mostrar tanto o endereço do gateway quanto o endereço que eu estou pingando para saber se ele está online ou não. Então o que ele faz? Ele pinga um determinado endereço, ele fica dando ping em um determinado endereço para poder ver se ele está online ou não. Aqui ele não está mostrando o monitor, por quê? Porque eu não configurei nenhum, então ele está pingando para o próprio endereço dele. No caso aqui eu estou pingando o meu roteador, e aqui no de baixo eu estou pingando aquela outra máquina PFSense que a gente fez para ter essa diferença de endereço de rede. Então tá vendo que está bem baixo aqui, ó. Então o que acontece? Se isso não é muito válido, porque se o meu roteador aqui estiver ligado, não quer dizer que a internet esteja funcionando. Para isso a gente precisa usar o que? Um endereço externo. Esse endereço externo vai de cada um. Tem gente que gosta de usar o primeiro pulo fora da sua rede. Tem gente que gosta de usar o GigaDNS, OpenDNS, o DNS do Google, enfim. Na minha empresa onde eu trabalho, eu uso alguns endereços de DNS do meu que ficam dentro do data center onde a gente mantém o sistema em produção, porque aí teoricamente a comunicação mais importante para mim é a comunicação entre a unidade e o data center. Então dessa forma eu faço desse jeito. Outra coisa que eu aconselho a fazer é usar o DNS do próprio registro BR, que é praticamente uma coisa que não dá problema, entendeu? E tem uma resposta baixa, dá para você ter um parâmetro aí legal de comparação. Então como que eu sei qual que é o endereço do registro do DNS do registro BR? Eu venho aqui, ó, dou um ping a.dns.br, peguei o primeiro aqui, o A, tá vendo? 200.160. Eu posso vir aqui dar um ping no B, eu já peguei outro. No C, ele tem aqui até o F, tá? Então se você tiver vários gateways, você pode usar vários desses endereços aqui. Eu vou usar o A e o B só, tá? Vou copiar aqui o A e vou usar o A no meu DNS principal, no meu DNS principal não, no meu gateway principal. Então vem aqui System, Routing, entra aqui nas configurações, eu posso dar 2 cliques aqui ou então clicar aqui nesse lápis e aí eu vou editar aqui as configurações, tá? Aqui o que eu tenho? Disable o gateway para deixar ele desabilitado, se eu precisar, qual é a interface a qual ele está vinculado, digamos assim, ele é IPv4 ou IPv6, o nome dele, GWA, no caso aí vai ser o nome que você colocou lá no começo, o endereço do gateway, está marcado que esse gateway aqui é o default. Aqui você pode marcar para sempre considerar ele sendo apto para não ter monitor, e você também pode deixar as ações de monitoramento desativadas, tipo, ele sempre vai ser considerado app, então nada vai modificar, ele não vai entrar naqueles grupos, tudo que for ação de trocar de gateway e tal, não vai acontecer para esse gateway, entendeu? Ele fica de fora das ações. Aqui, como está em branco, ele usa o meu endereço de gateway como o monitor. Nesse caso aqui eu vou colar aqui aquele endereço que eu copiei, 200.60.0.10, é um endereço fora daqui. Aqui eu posso marcar ele como down, para ele ficar sempre considerado down, serve muito para a gente fazer alguns testes e tal.
E aqui no Advanced eu tenho o peso do meu gateway. O que é isso? Se eu for usar um load balance aqui no meu gateway, vamos supor que eu tenho uma internet de 10 MB e uma de 5 MB. Se eu for usar uma conexão sai por uma conexão sai por outra, uma conexão sai por uma conexão sai por outra, ele vai ficar desigual, porque na hora que chegar pode ser que um link fique sem muito uso e pode ser que o outro fique sobrecarregado. Então, para que serve aqui esse peso aqui, esse weight? Ele fala o seguinte: se os dois tiver 1, vai ser essa proporção. Sai um por um, outro por outro, um por um, outro por outro. Se por acaso um for 2 e o outro for 1, vai sair 2 por um por outro, 2 por um por outro. Entendeu? Você pode mexer nesse peso aqui conforme for. Por exemplo, se um for 10 e o outro for 8, você pode colocar 10 e 8, sei lá, cada 18 vai sair 10 por 1, 8 por 8, entendeu? Sei lá, se for 10 e 5, você pode usar 2 e 1, cada 2 sai por 1, sai um pelo outro, e assim por diante, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem, é só entrar em contato, mas é bem simples isso. Data Payload, o que é? Quando você manda um pacote SMP para um determinado IP, se ele for com 0, pode ser que aquele roteador ou algum roteador no caminho descarte ele, porque ele está com 0. Se ele estiver sobrecarregado, ele vai descartar. Ou até mesmo sem sobrecarregar, ele descarta. Tem esse tipo de configuração lá dentro do protocolo SMP. O que acontece? Eu posso colocar aqui como 1, então ele sempre vai com um byte de informação, entendeu? Vai um pacote lá de informação, porque aí ele considera que é um pacote válido, e aí a maioria dos roteadores começa a aceitar normalmente, certo? Beleza. Esse Latency Thresholds aqui, o que é? Thresholds é o seguinte, ele está falando aqui que a partir de 200 de latência, ele vai começar a considerar que o gateway está lento, e lá onde, aqui ó, deixa eu acessar aqui de novo, para mostrar para vocês. Aqui onde está verde, se aqui passar de 200, ele vai começar a mostrar aqui que está com a latência alta, vai ficar amarelo, certo? É para isso que serve. Se passar de 200 a 500, ele fica amarelo. Se passar de 500, ele fica vermelho e já começa a ser considerado offline. Então, abaixo de 200 fica verde online, de 200 a 500 ele fica considerado lento, né, com a latência alta. E caso passe de 500, ele já começa a ser considerado offline. Ele considera que aquele gateway está offline. Certo? Você pode alterar aqui, por exemplo, se você tiver um gateway que seja uma rede tipo rede por satélite, a latência costuma girar entre 600 e 700 e poucos milissegundos. Então você pode colocar aqui 800 e aqui, sei lá, 1000, 1200, entendeu? Aí você tem que ajustar isso de acordo com o seu gateway. Senão, eu uso uma internet muito boa aqui, fibra, é um negócio aqui que vai direto pro meu provedor, tal, a latência tem que dar, sei lá, no máximo 50. Se der mais de 50, eu já quero considerar que está lento. Então eu venho e coloco 50 aqui. Aqui eu posso colocar, sei lá, 300. Acima de 300 eu considero offline. Isso aqui vai da sua realidade aí. O que você pode fazer com isso, tá? E nessa de baixo aqui, a outra mais importante aqui que a gente pode considerar, que seja muito importante também, é isso aqui. Que é o pacote, a perda de pacote. Isso aqui é em porcentagem, tá? A partir de 10%, de 10 a 20%, ele considera que está com perda de pacote. Então ele fica amarelo também, lá aqui, ó. Ele fica amarelo e aparece aqui loss, que é por causa da perda de pacote, certo? Aí o que acontece? A partir de 21, ele já começa a considerar que a perda de pacote está muito alta. E aí ele vai pegar e vai ficar como offline também. Ele vai deixar como offline. Isso aqui, esses 4 aqui são os principais para você configurar de acordo com a sua realidade, para você ter um melhor desempenho, tá, dos seus gateways. Aqui embaixo mais ou menos quantos ICMP vai ser
mandado em milissegundos, de quanto em quanto tempo vai ser mandado, esse tipo de coisa. Quanto tempo vai demorar para ser considerado que houve perda de pacote. Então, se ele não voltar em 2000 milissegundos, já é considerado perda de pacote, ou seja, se o ping, se um determinado pacote demorar mais de 2 segundos para dar a resposta, ele já considera como perda de pacote. Qual que é o período em segundos que ele faz a média dele, que em milissegundos, né, que aqui no caso é 60 mil, dá 1 minuto, então ele faz uma média de 1 em 1 minuto e tudo mais. Aqui tem o intervalo em milissegundos que ele checa para ver se é uma condição de alerta ou não, se ele vai mudar para amarelo, se vai mudar para vermelho. Aqui está como 1 segundo. Então, o que acontece? Aqui ele dá uma explicação mais ou menos como funciona. Tudo isso que eu estou explicando agora, ele está explicando aqui. Ó. Se você quiser depois dar uma lida aí, tudo certo. Isso aqui, ó, use non-local gateway para interface específica. Isso aqui vai, se você marcar aqui, você consegue usar um gateway fora da sua rede. Tipo assim, a minha rede é 192.168.100.0/24, mas o meu gateway está na, sei lá, 172.16. Então eu marco aqui e eu consigo usar. Basicamente essa aqui é a configuração. Você tem que se atentar a colocar um IP aqui que seja bom de resposta, né? Que seja um IP bem bacana aí, igual a gente usou aqui o do registro.br. E essas 4 primeiras aqui é para você fazer um pente fino aí, fazer um ajuste fino nas suas respostas aí para a sua realidade, né? Se você quiser deixar um ajuste mais fino ainda, tem essas configurações aqui de baixo que você pode aí mexer conforme a sua necessidade, tá? Então eu vou salvar aqui e vou editar o B aqui e vou colocar o outro, que é esse daqui, ó, o servidor B do registro BR. Se eu tivesse mais gates, eu poderia usar até 6 do registro BR. Se tiver mais de 6, aí você vai ter que usar de outro lugar, caso você queira usar o registro BR. Aqui é a mesma coisa. A única diferença aqui, ó, é que ele não está marcado como gate. Se eu vir aqui marcar aqui, ele vira o gateway default e o de lá fica desmarcado. Aqui no display advanced eu vou fazer a mesma coisa, vou pôr um aqui, ó, no data payload, e o resto eu vou deixar como tá, certo? Beleza. Agora, se tudo correr bem, eu começo a ter umas respostas mais dentro da realidade, tá vendo? Ó, aqui, ó, é o seguinte, eu tô tendo 27 milissegundos de tempo de resposta daquele primeiro lá e 30 do segundo, tá vendo? Por que essa diferença aqui? Na verdade, como eu uso o mesmo gateway, essa pequena diferença aqui é exatamente o ping entre aquele outro pfSense que a gente fez e o meu roteador. Então dá uns 2 milissegundos a mais aqui, entendeu? Tá vendo? A perda tá 0, aqui tá online. Esse RRTSD é o desvio padrão. Isso é para quem já estudou estatística, né? Desvio padrão é mais ou menos, como eu vou explicar de uma forma bem simples para a gente não entrar muito nesse mérito. Desvio padrão em estatística é a quantidade de amostras que ficaram dentro do esperado, entendeu? Então aqui quer dizer que 95% das amostras, no padrão pfSense, 95% das amostras ficaram 1,5 milissegundo a mais ou a menos do que isso aqui. Agora está quase 10 milissegundos acima ou abaixo disso aqui, entendeu? Então ele mostra a variação. Isso aqui é o tanto de resposta que está vindo, é a média das respostas. Isso daqui é a variação de 95% das amostras ficaram 34 para cima, 34 mais 24 ou 34 menos 24. É basicamente isso. Se você quiser mais detalhes, dá uma pesquisada aí sobre desvio padrão dentro no site do pfSense, na documentação oficial, tem uma explicação a respeito do desvio padrão do dping, que é o software que faz esse tipo de comunicação, esse tipo de medição. E também tem um desvio padrão genérico aí da matéria de estatística, que você pode também dar uma estudada para saber melhor a respeito disso. Bom, vamos lá, voltando aqui no nosso gateway. O que a gente precisa fazer agora?
A gente vou te mostrar aqui que essas duas abas. Static Route, o que é? Se eu quiser que uma determinada rede seja acessível sempre por um mesmo gateway. Por exemplo, eu tenho uma rede lá, um equipamento que fica no endereço, vamos supor, 172.16.20.1, tá? Um exemplo. A rede lá é, sei lá, /24. Não, eu vou colocar uma rede inteira, então... Se eu quiser uma rede inteira, eu coloco aqui 0 aqui /24. Então eu tenho um determinado equipamento que está nessa rede aqui. E essa rede está ligada fisicamente a esse gateway aqui, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que todos os pacotes que saiam para essa rede aqui saiam através desse gateway. É para isso que serve essa rota estática. Assim que eu vier aqui salvar, se eu vier aqui em Diagnostics, em Routes, eu vou ver que ele criou uma determinada rota fixa, tá vendo? Para essa rede através desse gateway aqui. Esse gateway aqui está na M0, certo? A gente vai mexer mais nessas configurações mais para frente. Mas eu não vou usar nada disso agora, vou deixar aqui, vou deletar, porque talvez eu use aquele IP para alguma coisa e eu esqueço que eu faço isso aqui, daí dá alguma coisa errada. Então vou deixar sem, mas já deu para entender para que serve. Gateway Groups. É aqui que eu faço os grupos de Load Balance e Failover, para me indicar nas minhas regras de Firewall. Se eu colocar aqui, por exemplo, Failover PA, tá? Esse nome aqui eu inventei, você pode colocar o que você quiser. Failover PA, para mim aqui no meu grupo, vai ser o que? Vai ser um grupo onde todas as conexões saem pelo Gateway A, e caso o Gateway A caia, ele vai começar a sair pelo Gateway B, certo? Tranquilo isso? Esse vai ser meu grupo Failover PA. Então, o que eu vou fazer para isso acontecer? Eu vou colocar ele como Tier 1 e vou colocar o B como Tier 2. Então, ele sempre vai sair pelo 1. Se por acaso ele cair, ele sai pelo 2. A Trigger Level, que é a outra coisa importante aqui. Em Trigger Level, eu coloco qual é o que vai determinar se ele se é para descartar ele ou não. O que vai determinar que o Tier 1 não vai ser mais usado nesse caso? Vai ser só quando ele ficar down, vai ser só como ele aparecer como offline, quando ficar vermelho aqui, ó. Quando aqui ficar vermelho, que é para tirar ele, se ele tiver amarelo, ainda é para usar, então vai ser member down. Se a partir de package, quando tiver perda de pacote, se ele ficar amarelo aqui por perda de pacote, já é para descartar ele? Já, então eu coloco aqui. Se é latência alta, se aqui vai ficar amarelo mostrando latência, já é para descartar ele? Já. Então eu coloco isso aqui. Se é os dois, ou pacote, ou perda de pacote, ou latência alta, se aqui vai ficar amarelo por qualquer motivo, já é para descartar? Já. Então eu quero usar isso aqui. O que acontece? Quando a gente tem dois gateways que são bem parecidos na qualidade, a gente costuma usar esse aqui, certo? Porque aí, se eles são meio parecidos na qualidade, não tem por que eu ficar usando um que esteja ruim. Porém, se eu tenho um que é tipo, sei lá, 1 mega e o outro que é 30 mega, não sei, talvez pode acontecer com alguém, pode ser que compense mais eu manter o de 30 mega mesmo com a latência alta, do que tirar ele quando der latência alta. Nesse caso eu vou lá e altero o que é latência alta para mim, qual é o meu limite para mim saber o que é, o que não é latência alta, eu posso alterar também, certo? E eu deixo o member down. No caso, como meus dois aqui são iguais praticamente, então não tem porquê eu deixar um com latência alta funcionando, eu coloco aqui. Então se ele ficar amarelo, ele já vai descartar o plano A, é assim que funciona. Então aqui eu vou aplicar, certo? E vou criar mais dois aqui, que eu vou criar o failover do plano B, que aqui eu já vou fazer ao contrário, ó. O plano A vai ficar como secundário e o plano B vai ficar como primário. Tudo que eu colocar aqui é para sair pelo failover B, ele vai sair primeiro pelo B e se por acaso der alguma coisa errada ele sai pelo A. Aqui eu vou escolher o mesmo trigger, que é se ficar amarelo já sai pelo A. E dou um save aqui, tá?
Vou criar mais um que vai ser o load balance, que é o balanceamento de carga. O que eu vou fazer aqui? Eu quero usar essa regra aqui em coisas que eu quero que use os dois gateways ao mesmo tempo. Então aqui eu vou colocar Tier 1 e aqui eu vou colocar Tier 1 também. Então ele vai sair sempre um pelo A, outro pelo B. Um pelo A, outro pelo B. A não ser que eu altere lá o peso, onde eu já expliquei. Se eu colocar 2 para o A e 1 para o B, ele vai sair 2 pelo A, 1 pelo B. 2 pelo A, 1 pelo B. É assim que funciona. Aqui no Trigger Lab funciona da mesma maneira. Caso um deles não esteja online, eu posso colocar para ser excluído, por mais que seja um load balance. Então eu vou colocar aqui, ó, se o A ficar amarelo, mesmo onde tem essa regra para sair pelo load balance, tudo que eu mandar sair pelo load balance, quando o A ficar amarelo vai começar a sair só pelo B. Quando o B ficar amarelo vai começar a sair só pelo A. E assim por diante, até que ele fique verde novamente, nessa configuração. Se eu colocar member down, a mesma coisa, só quando ficar vermelho, entendeu? O conceito é o mesmo. Então eu vou dar um save aqui. Beleza? Nossa configuração já está pronta. A gente vai começar a usar aqueles grupos de gateway quando a gente for criar nossas regras aqui de firewall. Quando eu criar uma determinada regra aqui na minha interface LAN, eu posso vir aqui em Display Advanced, aqui em Gateways. Eu posso escolher o Failover PA, o Failover PB ou Load Balance. Então a gente vai começar a usar isso em breve, mas aí já está a configuração básica. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pode perguntar, eu sempre vou responder. Se eu souber, se eu não souber, eu vou pesquisar melhor e vou responder do mesmo jeito. Então é isso, até a próxima aula, muito obrigado.